A guerra entre Rússia e Ucrânia já segue há alguns anos na Europa e não dá sinais de estar chegando ao fim, muito pelo contrário. A grande questão atual é se a guerra pode ou não escalar para toda a Europa. Há quem acredite que isso já está acontecendo agora mesmo, de maneira silenciosa. No vídeo de hoje, você vai conferir quais foram as últimas ações da Rússia que nos fazem crer que ela está cada vez mais se preparando para uma guerra de grande escala contra a Europa. Afinal de contas, é difícil imaginarmos que os drones russos que invadiram o espaço aéreo da Polônia, Romênia, Alemanha e Dinamarca tenham sido apenas um acidente, e não um modo deles testarem as defesas aéreas desses países. Um fato claro é que a Rússia está cada vez mais testando os limites dos outros países da OTAN. São drones, caças e até mesmo mísseis acidentais russos caindo em outros países, como uma provocação. Em 2022, por exemplo, um míssil russo atingiu a zona rural da Polônia, provocando a morte de 2 pessoas. Na época, o ocorrido foi tratado como um acidente, mas quando vários acidentes acontecem, um atrás do outro, é sempre hora de se manter alerta. Outro desses acidentes aconteceu mais recentemente entre os dias 9 e 10 de setembro, quando 19 drones russos invadiram o espaço aéreo da Polônia. Na ocasião, a Polônia solicitou o apoio dos aliados da OTAN, que deslocaram caças ao local e abateram facilmente os drones. Alguns analistas de guerra defende que a teoria de que, para a Rússia, os drones eram totalmente descartáveis, lançados naquela região como um meio de testar a ação dos países membros da OTAN. O governo russo nega tudo, obviamente, dizendo ser invenções de seus inimigos para culpá-los de algo que eles não fizeram. Após esse incidente, a Polônia e toda a Europa entraram em alerta, invocando o artigo 4º da OTAN. Para quem não conhece, nós temos um vídeo aqui mesmo no canal, no qual nós explicamos direitinho o que é esse artigo. Só recapitulando, quando algum país o invoca, isso significa que eles estão organizando uma reunião entre todos os membros da OTAN. Essa reunião tem como objetivo discutir se a ameaça que aquele país sofreu merece uma retaliação à altura ou não. Isso não significa necessariamente que haverá guerra ou sequer uma resposta armada, sendo apenas uma discussão sobre tomada de decisões políticas futuras. Agora, quando um país invoca o artigo 5º da OTAN, a coisa muda de figura. Isso sim significa que a OTAN está se preparando para uma resposta com o uso de força militar. Até hoje, desde a fundação da OTAN, apenas uma única vez um país invocou o artigo 5º, e quem fez isso foram os Estados Unidos em 2003, deflagrando a investida contra o Afeganistão na chamada Guerra ao Terror. Até o momento, mesmo com a Rússia tendo colocado 17 drones no espaço aéreo polonês, a Polônia não invocou o artigo 5º. Mas a situação está escalando com novos incidentes da Rússia a outros países. Uma semana depois da Polônia, foi a vez do mesmo acidente acontecer na Estônia. No dia 19 de setembro, a Estônia denunciou que 3 caças russos violaram seu espaço aéreo, ficando na região por cerca de 12 minutos até serem escoltados para fora por caças italianos enviados pela OTAN. A Rússia não comentou o ocorrido, mas diversas autoridades europeias afirmam que isso foi um teste claro para verificar em quanto tempo a OTAN enviaria apoio à Estônia. Após esse ocorrido, a OTAN se pronunciou dizendo que a Rússia tem total responsabilidade pelo risco dessas ações, que são escalonadas, de erros de cálculo e de colocarem vidas em perigo. Elas devem parar. Só que, ao invés de parar, na verdade, as ações da Rússia aumentaram. Logo após esse incidente, a Dinamarca também registrou voos de drones desconhecidos em seu espaço aéreo. Apesar de, nesse caso, não estar claro quem foi o país responsável pela manobra. Em uma grande coincidência,
Os voos de drone vieram poucos dias após o governo dinamarquês revelar que iria adquirir armas de precisão de longo alcance, justamente para se protegerem de episódios assim. Os misteriosos drones que passaram pela Dinamarca também passaram pela Noruega, sobrevoando aeroportos locais, fazendo com que diversos voos fossem atrasados ou cancelados. Mesmo sem uma autoria clara, de toda forma, a suspeita não pode ser outra: a grande Rússia. Mette Frederiksen, a primeira-ministra da Dinamarca, disse que há um país que representa uma grande ameaça à segurança da Europa, e esse país é a Rússia. Quem também se pronunciou foi Alexander Bodrindt, o ministro de Defesa da Alemanha, afirmando que os drones pegos em pontos estratégicos pela Europa são uma grande preocupação e que a União Europeia não vai medir esforços para se defender sempre que julgar necessário. Fazendo coro às demais vozes europeias, Zelensky, o presidente da Ucrânia, é outro que segue afirmando que todos os drones e invasões ao espaço aéreo, até o momento feitas pela Rússia, não são apenas um acidente isolado. Através das redes sociais, ele condena a Rússia por todas suas ações e segue alertando que, após a Ucrânia, há um risco enorme de que a guerra alcance toda a Europa. Mas e quanto à Rússia? O que tem a dizer sobre tantas acusações? Para começar, todos os oficiais russos negam as acusações e dizem que nunca enviaram drones e caças para outros países. Recentemente, Sergei Lavrov, o chanceler russo, esteve presente na Assembleia Geral da ONU, que ocorreu em Nova York. Na ocasião, ele disse que a Rússia está sendo acusada de quase planejar um ataque à OTAN e à União Europeia. O presidente Putin tem repetidamente desmentido essas provocações. Qualquer agressão contra meu país será recebido com uma resposta decisiva. Até o momento, a Rússia não admite ter invadido o espaço aéreo de nenhum outro país que não seja a Ucrânia. Por causa das constantes ameaças, líderes europeus estão se preparando para o pior. Recentemente, na França, foi emitido um alerta para os hospitais públicos para que eles se preparem para receber feridos de guerra nos próximos anos. Além disso, há um plano da União Europeia para a construção de um muro anti-drones, que funcionaria com um sistema de detecção de drones instalado na fronteira com a Rússia para proteger os países aliados. Ursula von der Leyen, presidente da Comunidade Europeia, chegou a dizer que nós devemos atender ao chamado de nossos amigos bálticos e construir uma muralha de drones. Por enquanto, esse projeto ainda não foi tirado do papel e, conforme estimativas, ele custaria cerca de 7 bilhões de dólares, um preço salgado e que muitos ainda não estão totalmente dispostos a pagar. Apesar do governo russo negar todos os incidentes, alegando que está sendo vítima de difamação, todos os demais países seguem se preparando para o pior. Até o momento, os principais analistas afirmam que todos esses acidentes são apenas testes dos oficiais russos que estão verificando a velocidade com que a OTAN responde a cada situação. Drones na Polônia e caças na Estônia. Quão rápido é a resposta em cada um dos casos? Poderia a OTAN responder simultaneamente em ambas as situações? Além disso, os 19 drones abatidos na Polônia, ao contrário do que alguns possam pensar, não representam praticamente nenhum gasto para o governo russo. Considerando que cada drone custe em média $10.000, o valor gasto para abatê-los é muito superior a isso. Além disso, se considerarmos os 7 bilhões para a construção de um muro antidrone, tudo isso talvez fosse um gasto grande demais para lidar contra drones descartáveis e de baixo custo. Até o momento, a guerra na Europa vem acontecendo de maneira silenciosa, por baixo dos panos, com cada país testando os limites um do outro. Ainda não temos uma guerra de fato entre outros países que não sejam Rússia e Ucrânia. Entretanto, a cada dia que passa, analistas do mundo
todos concordam que essa possibilidade vem se aproximando cada vez mais. Será que o mundo está preparado para quando a Rússia decidir parar de testar e dar o próximo passo? Ou será que a Rússia realmente está dizendo a verdade e está sendo acusada falsamente? Seja qual for a resposta, isso é algo que só saberemos com o tempo.